Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre iluminismo, o contexto do iluminismo, né? Esse movimento tão importante na história, início ali no século XVII, no século XVIII, e que tem um impacto nos dias atuais. Nós temos a permanência aí das ideias iluministas nos dias atuais. Então vem aqui, ó, o iluminismo, ou chamado de ilustração, ele foi um movimento de ideias, né, desenvolvido na Europa no século XVII e no século XVIII, que ainda influencia a atualidade. Então nós tínhamos na Europa uma estrutura social, uma estrutura, né, política, e o iluminismo, quando surge no século XVII, século XVIII, vem justamente questionar essa estrutura política, social, econômica da Europa no século XVII, século XVIII, lança as bases aí para a sociedade contemporânea. Olha a importância da gente estudar o movimento iluminista, né? Os iluministas se opunham, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, né? Naqueles valores que eram passados desde a medievalidade, né? Pautados na tradição, como, por exemplo, a nobreza, e os valores pautados aí na autoridade, como, por exemplo, da Igreja Católica, né? O que o Papa, o Bispo, o Padre dizia era tido como uma verdade incontestável, né? Mesmo quando ele dizia assuntos relacionados à ciência, assuntos relacionados aí a campos, né, do qual ele não tinha ali um estudo, uma competência para falar. Então, a autoridade da Igreja Católica sobre os assuntos da ciência, por exemplo. Aqui, né, uma obra do Francisco de Goya, né, o sono da razão produz monstros, né, a falta de ciência, a falta da racionalidade produz aí, né, esses monstros, essas teorias, essas histórias construídas em que a razão, a racionalidade, a luz não é utilizada para escrever essas histórias, fazer ciência, né? Os iluministas também reagiam ao antigo regime, né? Ao regime absolutista. Trago aqui para vocês esse símbolo do absolutismo, que é o rei Luís XIV da França, né? O símbolo do absolutismo, essa ideia de que eles eram rei, que não havia limitação para o poder desses reis. Então, o iluminismo também reagia a essas práticas políticas, ao antigo regime, ao absolutismo monárquico, né? Um exemplo do progresso iluminista. Então, vejam, né, a utilização da razão. A gente começa, né, a experienciar as coisas. Então, é a dúvida, a experiência e a conclusão. Aqui, Marie Lavoisier e seu marido, né, Lavoisier, dois químicos importantes, revolucionam os estudos da química a partir da ciência, a partir da razão. O filósofo alemão Immanuel Kant revela aí, né, a ideia iluminista, a existência da possibilidade e a possibilidade do homem seguir por sua própria razão. Afinal de contas, o homem ele é dotado de racionalidade, ele é dotado de razão, então ele pode, né, conseguir o progresso, desenvolver a ciência. E aqui o iluminismo em Portugal, né? O iluminismo ele é muito forte na França, né? Os principais filósofos iluministas, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, né, Voltaire, são filósofos iluministas franceses. Porém, o iluminismo se expande para outros países da Europa, como, por exemplo, Portugal, e a figura aí do Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal durante o século XVIII, que vai, né, fazer a tentativa de implantação de algumas ideias para modernizar a administração portuguesa. Galera, neste vídeo nós falamos sobre iluminismo, contexto do iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.